Olá, no Vida e Companhia de hoje vamos conversar com o adestrador de cães, Lucas Vinícius Campos da Silva. Bom, esse nome muita gente não conhece, porque o conhece como Lucão. Ele vai nos contar um pouco sobre a rotina profissional e principalmente o mercado de trabalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Lucão, conta pra gente o que faz um adestrador. A gente já viu alguns programas de TV que mostram um pouco sobre isso. Sim. Vemos às vezes ali na rua algumas pessoas caminhando com os cães e fazendo também, né, dando algumas ordens, mas o que realmente é um adestrador de cães? Perfeito. Bom, hoje mudou muito as coisas, tá? Antigamente estava relacionado ao adestramento somente com o treinamento de cães em si. Hoje, na verdade, o que a gente mais faz são treinar pessoas. Então, a gente ensina os donos a educarem os seus cães. Antigamente, as pessoas queriam mais questões de obediência apenas. Hoje, o que a gente mais lida são problemas comportamentais, relacionados principalmente do hiperapego que as pessoas criaram com seus cães. Então, nosso trabalho é muito mais de orientar a família, de educar, ensinar como eles devem criar seus cães, do que propriamente o treinamento em si. O treinamento está incluído no nosso trabalho, mas ele é uma porção até menor. O que é hiperapego? Hiperapego é quando a pessoa ela desenvolve o que a gente chama de dependência emocional. Então ela cria uma relação muito forte com o cão, só que essa relação não costuma ser saudável, porque o cachorro ele fica literalmente viciado no dono. E aí ele acaba sofrendo na ausência quando a pessoa sai de casa para trabalhar, aí onde o cachorro começa a chorar, latir, arranha a porta, faz xixi cocô no lugar errado, e as pessoas não entendem o porquê, acham que é birra. Só que na verdade isso está relacionado com essa dependência emocional, com o hiperapego que foi criado, entendeu? E como é chegar né, até um tutor, né, e que hoje muitos falam, eu sou pai de pet, sou mãe de pet, e deixar claro isso para eles, que isso está fazendo mal para o bichinho. Sim, muitos já procuram sabendo do problema, por isso que a gente faz um trabalho de educação nas redes sociais, de sempre estar mostrando, olha, isso daqui, seu cachorro não está fazendo festa porque ele te ama, ele está fazendo festa porque ele está muito eufórico com a sua chegada. E se ele está muito eufórico com a sua chegada, provavelmente ele está sofrendo na sua saída. E aí a gente vai fazendo sempre um trabalho de educar, e quando a gente conscientiza o nosso público, geralmente os clientes eles já chegam com uma noção, Lucão, eu acho que o meu cachorro tem dependência emocional. Então isso é uma coisa que facilita bastante. Mas muitas pessoas procuram também para a consequência do problema. Então, por exemplo, eu tenho um cachorro que eu saio de casa, ele começa a uivar, ele arranha a porta, ou ele faz xixi no sofá. Aí a pessoa está brigando com o cachorro, já tentou de tudo e não adianta. Aí quando ela chega na gente para tentar resolver, a gente explica para ela, olha, a causa é essa. E aí ela entende que ela tem que mudar a forma que ela trata o cachorro para poder ter um resultado, entendeu? Brigar com o cachorro dá certo quando ele faz essas coisas? Não adianta, porque o cachorro a gente fala que ele é imediatista. Então vamos supor, você chegou em casa, aí o cachorro está deitado na caminha dele. Aí, só que você viu que o sofá estava todo destruído. Quando você chega e dá bronca, o cachorro não sabe que está levando bronca por conta do sofá destruído. Ele vai achar que está tomando bronca por estar deitado na caminha, que é o comportamento que ele está apresentando na hora da bronca. Então, toda vez que a gente vai corrigir um comportamento, tem que ser sempre no ato, mas não é conversando com o cão, porque o cachorro ele não entende a comunicação verbal. Então, na maioria das vezes, quando as pessoas brigam com seus cães, elas estão reforçando o comportamento errado. É isso que acaba acontecendo. E daí ele faz sempre. Ele faz mais para chamar atenção, porque ele fala, eu faço xixi aqui no meio da sala, o dono vem, aparece e briga comigo. Aí ele começa a fazer com regularidade, entendeu? Em que idade, assim, que momento que um cachorrinho já começa a estar apto para receber as orientações? Muito legal você perguntar isso. Tem pessoas que acreditam que esperar 1 ano, 6 meses, mas na verdade o adestramento começa desde o primeiro dia que o cão chega na casa da pessoa. Eu digo até mais, eu tenho muitos alunos que me buscam para fazer um adestramento preventivo, ou seja, a pessoa nem tem um cachorro e ela já se prepara para ter o cachorro. Porque a gente fala que o adestramento é muito mais para o dono do que para o cachorro. Porque se você já sabe como o cachorro aprende, o que você tem que comprar, como preparar o ambiente para o cão, como fazer o treinamento, quando o cachorro chegar na sua casa, é muito mais fácil. Então você primeiro adquire o conhecimento, depois o animal. Esse deveria ser o melhor cenário possível. Mas pensando na pessoa que já tem um cão, não importa nem a idade, pode ser 40 dias, como pode ser 16 anos. Todos os cães são aptos a aprender. Os cachorros têm sentimentos, por exemplo, como ciúmes, depressão, pode ter alguma doença também? Sentimento não. Por quê? O sentimento, ele é a percepção consciente de uma emoção. Sim. Então os cães, eles têm emoções, só que eles não têm a capacidade de fazer essa racionalização como nós.
A depressão sim, porque a depressão já envolve, não é um sentimento, né? A depressão ela já envolve fatores hormonais, inclusive. Então a depressão os cães podem ter. Mas, por exemplo, o que a gente chama de ciúmes, pensa que a relação de ciúmes, eu posso ter ciúmes pela minha esposa e estar longe dela. Eu consigo ficar pensando nisso. O cão não, ele tem o que a gente chama de posse. A posse, ela vem desse hiperapego, geralmente com o dono, e no momento que ele está vendo o dono dando atenção para uma outra pessoa, para um outro animal, ele não quer dividir essa atenção. Então isso a gente chama de posse, diferente dos ciúmes, que pode ser a qualquer momento, sem estar necessariamente na presença do estímulo, entendeu? Às vezes a gente fala, o bichinho se vingou de mim, porque eu deixei ele sozinho, ele foi lá e aprontou. Existe isso? Não, não existe birra, não existe pirraça e nem vingança no mundo dos cães. E por que ele faz isso? Por que ele age dessa maneira? Então, geralmente porque ele foi reforçado de forma errada, então ele já ganhou atenção em algum momento da vida dele fazendo aquilo, e aí o comportamento vai escalando. A ideia, então, é não ligar quando ele faz? Não brigar na hora? Nesses comportamentos, a melhor coisa que você faz é, primeiro, controlar o ambiente. Então, coisas que você já sabe. O cachorro destrói o sofá. Pô, se eu consigo tirar o acesso do cão desse local, a melhor coisa que eu faço. Porque eu impeço o erro. Mas, muitas vezes, é também dar um gelo, às vezes, no cachorro. Porque esse excesso de interação que a gente tem, chegar, fazer festa, ficar o tempo todo em contato com o animal, faz com que ele entenda que o tempo todo ele ganha atenção. E quando ele não ganha, por não saber lidar com frustração, ele começa a fazer alguma coisa para chamar atenção, que é o xixi no lugar errado, que é a destruição, que é o excesso de latido. E se a pessoa vai lá e interage com o cão, ela dá o que o cachorro quer. Como lidar também com isso? Você disse que precisa educar ali os tutores, donos, os donos. Como que é lidar com isso? Você vai lá na casa da pessoa, ensina ela, vê o comportamento do bichinho, ou como que funciona? Exatamente. Hoje eu atendo em duas modalidades, presencial e online. Sendo que 70% dos casos que eu atendo hoje são online. Por quê? Eu não preciso mais pegar no cão para educar o cachorro. Novamente, o foco é educar a família. E na maioria dos casos, eu noto até um resultado muitas vezes melhor no online, porque a pessoa não fica acomodada sabendo que o adestrador está presente. Ela entende que ela tem que participar e fazer o processo de educação. Por quê? Vamos supor que eu vou na sua casa, eu faço o treinamento com o seu cão, e os outros 7 dias da semana? O cachorro tem que obedecer você, e não o adestrador. Então, o que a gente faz é educar sempre a família. Então, no presencial, é exatamente isso. A gente senta lá, conhece a rotina da pessoa, entende o manejo que ela tem com o cão, vê os comportamentos, vê como que ela corrige, vê como que ela recompensa, e orienta o passo a passo do que ela tem que fazer. Toda aula tem que ter teoria e prática. A pessoa tem que entender a cabeça do cão, e aí, em seguida, a gente executa. Num presencial, eu demonstro para a família, e ela aplica logo em seguida para poder ter um exercício. Tem sempre liçãozinha de casa. Então ela vai aplicar até o retorno. No online, a mesma coisa. Eu vou dar o direcionamento, ela vai fazer na minha frente e depois ela vai aplicar até uma próxima aula. E é fácil? Assim, as pessoas conseguem pegar essas dicas e já colocar em prática? Você comentou sobre esse apego emocional. Sim. Como que é, de repente, falar um não para o cachorro? Ou o falar não vai adiantar? Como que é essa comunicação? Muito bom. É assim, o processo, quando a pessoa ela entende, principalmente quando ela busca ajuda profissional, ela tem que entender assim, eu cheguei no momento onde eu já errei demais. Então eu preciso, ou ela quer já aprender o certo desde o começo, né, que é o melhor caminho. Então ela entende que assim, tem um caminho a ser percorrido. Mas o diferencial da minha metodologia é que a pessoa, numa primeira aula, ela já tem resultado. Então a gente não leva meses e meses e meses. É claro que muitas vezes o resultado final leva um tempo, dependendo da gravidade. Às vezes é um xixi cocô, 1, 2 aulas a gente resolve. Ela quer um trabalho de obediência completo, às vezes vai 3, 6 meses. Então depende muito da situação. Se é um caso de dependência emocional, você pode pôr aí pelo menos uns 2 meses. Então depende muito do que a gente vai trabalhar. Mas a pessoa tem que entender que, assim como para nós, lidar com frustração é muito importante para os cães. No mundo canino, não existe só sim, sim, sim. Quando o filhotinho vai lá, ele enche o saco da mãe, a mãe lá vai fazer o quê? Ela morde o pescoço dele, fala, não. É a forma que ela comunica o não para ele. Então, se a gente não coloca esse limite desde novo, o cachorro ele cresce folgado. E aí, o que é o problema disso? Por não saber lidar com frustração, ele vai latir, ele vai chorar, ele vai arranhar, ele vai pular. Aí daqui a pouco que isso não funciona, ele começa a morder. Então, muitos acidentes acontecem por conta de falta de regras e limites. Você já chegou a indicar, por exemplo, para o tutor... Psicólogo? Exatamente. Com certeza, muito. Tá? Porque assim, é muito importante ter clareza que a dependência emocional, ela começa do dono com o cão primeiro, e depois do cão com
com o dono. Por quê? O cachorro ele acaba se tornando um reforço imediato. Então a pessoa às vezes ela não tem uma questão emocional bem resolvida com o pai, com a mãe, com o marido, enfim, às vezes está no luto. Tem uma pergunta que eu coloco na minha ficha de atendimento que é assim: por que você escolheu ter um cão? Parece bobo, mas nessa resposta eu já sei o problema do cachorro. Se a pessoa fala, meu outro cachorro morreu, eu perdi um parente, descobri que eu não posso engravidar, meu marido trabalha fora. Então você começa a notar que tem uma carência emocional e ela encontra o cachorro como uma forma de depositar essa carência. O problema é que nós, seres humanos, temos a capacidade de sair disso facilmente depois. O cachorro não. Aí o cachorro ele começa literalmente a ficar viciado no dono. Então, sempre que eu faço um trabalho que é de dependência emocional, inclusive eu tenho um curso só de dependência emocional, tem vários alunos que a gente ensina isso para eles, a gente fala, olha, se para você é muito difícil tirar o cachorro da cama, falar um não, tem que olhar primeiro para dentro de si. Por que está sendo muito difícil para mim? E muitas vezes fazer um trabalho com um psicólogo, às vezes um psiquiatra, para poder dar esse direcionamento e a pessoa poder se curar e não depositar isso no animal. Bacana. Bom, nós fomos às ruas e algumas pessoas fizeram perguntas então para o Lucão em relação aí a essa profissão e também como lidar com os bichinhos. Vamos ver. Qual é a melhor idade para fazer o adestramento? Boa. Melhor idade para adestrar é a partir do momento que o cachorro chega na sua casa. Se ele tiver 2 meses, começa com 2 meses. Não espera ter um problema para poder resolver. Temos mais perguntas, vamos lá. Existe raça que é mais difícil de adestrar? Sim. Cães que são basicamente do grupo dos primitivos, que a gente chama. Geralmente Husky, Akita, Shiba, Chow Chow. Não é que eles são mais difíceis, mas eles são cães mais incompreendidos, porque os sinais corporais deles não são tão claros. Diferente, por exemplo, de um Border Collie, de um pastor, que são cães de trabalho. Tudo que é cão de trabalho é cão que já foi desenvolvido por muitos anos para fazer esse processo de adestramento. Cães primitivos, eles têm uma domesticação mais tardia. No meu entendimento, na minha experiência, para mim, os Huskies são os cães mais difíceis de adestrar. É possível sim, tenho muitos casos de sucesso, mas exige mais dedicação, porque é uma raça mais teimosa. E o Pinscher? Pinscher, olha, o Pinscher isso difícil. É muito legal. Sabe o que é mais difícil do Pinscher? O dono do Pinscher. Por quê? Porque o Pinscher, ele, na verdade, ele é um cão bom de treinar. Só que pelo excesso de mimo, porque é um cachorro pequenininho que vive no colo o dia inteiro, as pessoas não deixam o cachorro ser cachorro. E aí isso que faz o cachorro ficar estressado, faz ele ficar reativo, entendeu? Mas essa má fama vem por conta de que as pessoas começam a selecionar mal os cães, cruza, não tem uma análise genética dos animais, então eles vêm vindo com um temperamento muito forte e junto com isso as pessoas ficam fazendo aquelas gracinhas para irritar o cachorro. Por ser pequenininha, a proporção é menor, mas ninguém faria uma gracinha dessa com um Rottweiler, por exemplo. Exatamente. Só que é o mesmo processo, o adestramento ele não tem distinção. A gente adestra o Pinscher, adestra o Rottweiler, qualquer raça, usando as mesmas técnicas, a gente só vai ver aquilo que melhor convém para a realidade da família. E por que a gente vê, até tem alguns vídeos, cachorros grandes e que já tem um estigma de perigosos, né? Rottweiler, Pitbull, que estão ali com bebês, por exemplo, e demonstram um carinho muito grande, tem a proteção, mas um carinho também. E outros que a gente sabe que odeiam criança. Sim. Se passar uma criança perto, ele fica enlouquecido. Porque a gente tem uma janela de socialização que vem geralmente até os 4 ou 5 meses de vida. Nessa fase é onde a gente tem que expor o nosso cão ao mundo. Então, se o nosso filhote não tem contato, por exemplo, com crianças nessa fase da vida dele, a tendência é que ele estranhe, porque a criança ela faz sons mais agudos, ela chora, ela faz barulho muito rápido, movimenta demais. Então, isso gera uma irritabilidade no cão se ele não estiver acostumado com isso desde cedo. E cães maiores, eles têm uma menor sensibilidade à dor. Então, se a criança vem lá e aperta, não incomoda tanto. Agora, um cachorrinho pequeno machuca. E a forma do cachorro mostrar que está machucando é reagindo. Entendeu? E dá para adestrar, ou pelo menos socializar ali com a criança, um cachorro que já está adulto? Já, sim. A gente sempre fala que socializar não é interagir. Então, o que a gente ensina nesse cão? Ignora a criança. Seja indiferente à criança. A gente não tem que fazer o cachorro virar de barriguinha e deixar a criança coçar. Porque tem cães que de fato não gostam e não tem necessidade disso. O que ele não pode é atacar. Ele tem que aprender a respeitar. E isso vale para tudo, tá? Toda vez que a gente fala de socializar, seja entre animais e pessoas ou entre 2 animais, a gente está falando de os cães aprenderem a ser indiferentes. Saber estar num local público
e não ligar para os estímulos. Isso é uma boa socialização. Tem cachorro que passa do lado de outro e Nem realmente não está nem aí, mas tem outros que atacam. Exato. Exato. Também tem essa janela de socialização? Também, a janela de socialização e as experiências que o cão tem na vida dele. Exemplo, um grande problema que a gente tem hoje em dia são os parcões. O que são os parcões? São lugares públicos, tem em vários parques, assim, que as pessoas soltam os cães. Só que você solta o seu cachorro com meio de um monte de cachorro desconhecido. E a chance de ter brigas nesses locais são enormes, por disputa de brinquedo, por um ser mais agressivo que o outro, pular, montar. E às vezes basta um episódio desse para o seu cachorro ficar reativo. Então, se ele vai no local desse, seu cachorro é bonzinho, um outro cachorro avança nele e tem um episódio ruim, muitas vezes, por medo de ser atacado, ele começa a atacar. Isso acontece demais nesse tipo de local. Então, eu nunca oriento os meus alunos a irem nesse tipo de ambiente. Eu sempre falo, você quer socializar com outro cão? Chama um amigo, um parente que tem um cão educado também, faz uma caminhada em conjunto. Agora, soltar com cães que você não conhece é muito arriscado, porque às vezes você está investindo no adestramento do seu cão, a outra pessoa nem entende nada, só solta o cachorro dela. E aí esse cachorro pode avançar no seu. A gente tem mais uma pergunta, vamos ver. Gostaria de saber se o adestramento ele ajuda no comportamento emocional do animal. Perfeito, é o que nós mais fazemos hoje. Hoje o foco é muito mais trabalhar o emocional do cão do que propriamente a parte de obediência com treinamento. O treinamento, ele vem de uma forma secundária. Eu sempre falo assim, se eu não tenho independência e equilíbrio emocional, eu não consigo ter obediência. E o erro de muitas pessoas é querer fazer senta, deita, patinha, e às vezes o cachorro está com uma dependência emocional, está lambendo a pata, está estressado, está caindo pelo, e não vai funcionar. Então, primeiro a gente tem que pensar em deixar um indivíduo saudável, psicologicamente, emocionalmente, e a partir disso, eu venho com a parte prática de treinamento. Como você faz esse diagnóstico de que o bichinho tem algum problema emocional? Você vê que assim, quando o cão ele tem problemas emocionais, ele vai mostrar isso através de problemas comportamentais. Então, o tutor sempre vai trazer o problema do cachorro. E aí a gente sempre vê a causa. É um cão que muitas vezes faz esses problemas que, quando ele está sozinho, ele vai ter uma lambedura de patas muitas vezes, ele vai ter às vezes queda de pelo. E às vezes a gente acha muito que está relacionado sempre com o veterinário. Só que o veterinário ele vai entrar na parte medicamentosa. E você vai trocar de ração, você vai comprar remédio diferente, só que se você não tratar o emocional, é igual a gente. Se a gente não tem uma rotina saudável, a gente não fica bem emocionalmente. O cachorro é igual. Se eu não supro gasto de energia física, gasto de energia mental e restrição e relaxamento, esse cachorro não está equilibrado emocionalmente. O dono não sabe disso, mas ele sabe que o cachorro está dando problema. O nosso trabalho é mostrar, o problema está vindo por conta disso. E aí a gente faz uma mudança na rotina. Você trouxe 3 aspectos. O primeiro, acho que todo mundo conseguiu já identificar, que é a falta de gastar energia, ou seja, falta de passeio, de sair ali da casa, brincadeiras. E os outros 2, eu queria que você explicasse para a gente. Perfeito. O gasto de energia mental, ele vem através do que a gente chama de enriquecimento ambiental, que são brinquedos lúdicos e alimentares que a gente utiliza. Por exemplo, ao invés de eu botar comida no pote e o cachorro comer em 2 minutos, eu posso botar às vezes num cano de PVC, com um furinho, e ele ficar meia hora rolando para tirar a raçãozinha. Isso está estimulando o cognitivo, porque pensa comigo, o cachorro é um caçador. Não existe comida no pote. Então quando a gente põe a comida no pote, eu estou matando o instinto de caça do cachorro. Eu vou deixar ele ocioso. Se ele vai ficar ocioso, aí ele vai lamber a pata, ele vai roer o móvel, ele vai ficar pedindo atenção. Então eu tenho que fazer o cachorro usar a mente dele, através de brinquedos que ele vai tirar a ração, através de um faro, eu posso espalhar a ração no chão para o cachorro farejar, se eu tenho grama, isso é muito bom. Através de mordedores naturais, eu posso dar um casco, um chifre bovino, algo para o cão ficar roendo, para ele gastar a mandíbula. Isso tudo entra na parte do gasto de energia mental. Também os treinamentos, é aí que entra o treinamento de obediência. Então quando a gente faz comandos com o cão, você pode fazer o teste, você que está em casa pode fazer o teste. 15 minutos de um treino de obediência, o cachorro fica muito mais cansado do que às vezes meia hora de passeio. Por quê? Porque ele está usando o cognitivo. Ele tem que pensar para fazer as coisas, para ganhar a recompensa. E isso faz com que ele gaste muita energia e relaxe. Tem cachorros que dormem o dia todo, assim, dormem muito. Isso é normal? Assim, um cão equilibrado, a tendência é que ele durma pelo menos metade do dia dele. Tá? Isso sim é normal. Porque, assim, o cachorro está domesticado, então ele não tem que caçar, ele não tem que buscar água, então a tendência é que ele durma a maior parte do tempo. Mas, se ele é apático, aí já não é um sinal de, por exemplo, o cachorro às vezes depressivo, né? Falta às vezes estímulo na vida dele, o enriquecimento ambiental, coisas que vão estimular esse cão
a dar mais cor para a vida dele, vamos colocar assim. Alergias na pele, parece que hoje tem vários bichinhos que Muito. estão com alergia. Pode ser emocional, quais são essas causas? Sim, a maioria das vezes a gente sempre tem que primeiro descartar a questão veterinária, mas para uma pessoa que já fez muitos testes veterinários e não está tendo resultado, conversa com um adestrador, porque um adestrador comportamentalista, ele vai entender toda a rotina desse animal e vai ver como que está o equilíbrio da casa, como que está a relação desse cão com o dono, e aí vai observar. É muito comum as causas principais: alergia, quedas de pelo, falta de apetite, tem cachorro que não come quando fica sozinho, lambedura de pata, tudo isso está relacionado também com essa questão emocional. Você traz para a gente muito conhecimento. A pessoa que vai trabalhar nessa área, ela precisa se especializar? Como ela se especializa? E principalmente, porque não precisa ser veterinário, né? Não, não precisa. Qual a formação? Eu, inclusive, fiz essa migração. Eu cheguei a fazer 4 anos de veterinária e no meio do caminho eu me dediquei 100% ao adestramento, tá? Na verdade, a gente nem tem grade na veterinária para aprender de comportamento. Isso, no meu ponto de vista, é um déficit, porque o veterinário ele deveria entender minimamente de comportamento, mas não entende, infelizmente. Só quem estuda por fora. Então, a formação de adestrador, ela vem através de cursos profissionalizantes. Tá? Por exemplo, eu mesmo já formei dezenas de alunos, onde a pessoa ela vem adquirir o seu conhecimento. E a gente forma um curso, a gente dá uma mentoria completa, ensinando tanto a parte comportamental, mas a parte de tratar o cliente, de precificar o seu serviço, de postar nas redes sociais. Então, isso é como se fosse uma formação completa, a gente tem que fazer e é um processo contínuo de estudo, né? Então, por mais que ela faça um treinamento, por exemplo, eu tenho uma mentoria de 3 meses com os meus alunos. Então, eu pego essas pessoas cruas que não sabem nada e eu vou ensinando passo a passo toda a experiência que eu tenho para a pessoa aprender. Ela vai sair apta a atuar no mercado de trabalho. Só que eu sempre deixo claro, continue estudando, continue se aprofundando. Porque não é um curso apenas que você vai ter uma formação completa. Você tem que sempre buscar um pouquinho de cada profissional para você formar a sua metodologia, que foi o que eu fiz. Precisa ter alguma formação já superior? Superior não precisa. Mas o que você, quando a pessoa vai fazer o curso, você analisa? Qualquer pessoa pode fazer ou existem pessoas específicas? Aquela que, sei lá, que gosta mais do bichinho, que tem uma facilidade também? Não, todos podem aprender, porque vai uma questão, não é só de habilidade. Porque habilidade a gente adquire. É muito mais a força de vontade da pessoa querer aprender, querer trabalhar com isso, porque não basta gostar só de cachorro. Você tem que entender que você está indo lá para mudar a vida de uma família, que às vezes está com um problema comportamental. A gente fala que assim, o cão ele é só um meio que a gente encontrou, que eu encontrei, de poder transformar a vida das pessoas. Porque às vezes a gente está pegando uma família que está com depressão e o cachorro está gerando uma crise de ansiedade na pessoa. Um casal que está prestes a se separar porque o cachorro virou motivo de estresse na casa dela. Então o profissional que entra no mercado de trabalho, ele tem que ter em mente que ele não vai fazer senta, deita e fica com o cachorro. Isso é um detalhe. Ele tem que ir lá para mudar a vida das pessoas, entender o que está passando naquela casa e ele ser o agente de transformação. O que precisa ter? O que esse profissional precisa ter para atuar? Como característica, por exemplo? Habilidade de comunicação principal, saber ter uma boa didática para ensinar a pessoa. Eu sempre falo, não adianta você ser o melhor profissional do mundo se você não sabe transmitir. Você precisa transmitir esse conhecimento para ficar fácil para o seu cliente, para ele poder aplicar. A mesma coisa na produção de conteúdo para as redes sociais. Quando a gente transmite algo que parece difícil de uma forma simples, a gente deixa o conhecimento mais acessível e atrai as pessoas para quererem aprender mais. Então, a habilidade de comunicação, para mim, é uma das principais habilidades que a pessoa tem que ter. Como está o mercado de trabalho hoje? Está ótimo, é o mercado que mais cresce hoje em dia, porque o mercado pet ele está cada vez maior, né? As pessoas cada vez mais têm cães. Dificilmente você vai conhecer alguém que não tem um pet. Então é um mercado muito próspero que para quem busca se destacar e não fazer mais do mesmo, vai trabalhar habilidades secundárias. A pessoa tem que estudar sobre vendas, tem que estudar sobre marketing, tem que estudar sobre oratória. Se ela não se contentar apenas em fazer um curso de adestramento, mas buscar habilidades secundárias que vai fazer com que ela se destaque, ela consegue ir muito longe na carreira. E o que você acha que falta ainda, tanto no profissional quanto no mercado relacionado ao adestramento de cães? Mentalidade de crescimento. A gente tem, assim como nos animais, muitas pessoas com problemas emocionais. E às vezes a pessoa ela não tem uma crença de merecimento forte, ela não tem uma mentalidade de
que ela consegue crescer muito na carreira, consegue faturar bem também como adestrador. Então você vê que às vezes as pessoas se contentam com pouco, ela tá pegando meia dúzia de cliente, ela acha que isso tá bom para ela, ou que ela ganha, chegou no salário ok, tá bom para ela. Só que se você tem uma mentalidade de crescimento, isso independente da sua área, você vai querer sempre buscar mais, entregar mais resultado e, consequentemente, colher mais resultado. Então, isso é o que eu mais vejo que falta, porque eu dou muita mentoria tanto para adestradores iniciantes, quanto para quem já está na área há muito tempo. E eu vejo que o que mais sabota as pessoas não é o conhecimento técnico, é aqui, é a mentalidade. Às vezes a pessoa ela não acredita que ela consegue mais, e é onde a gente bate muito na tecla. O bichinho, ele consegue até perceber isso da gente, essa ou insegurança, ou essa limitação, eles testam a gente? Sim, sim, ele percebe, mas não é uma questão mística não, tá? Ele percebe porque toda a questão emocional, ela vai ser traduzida numa questão comportamental. Então, quando você está estressado, você muda a sua expressão, você muda seu cheiro. O cheiro de cortisol, que é o hormônio, fica mais evidente para o animal, você muda a sua postura. Então, essa postura de raiva gera insegurança no cão, um exemplo. Da mesma forma, se você está dando gargalhada, se você está animado, você também deixa o cachorro mais convidativo. Então, o cão ele vai notar a postura que você vai ter com ele. É basicamente isso. Até a questão do medo, né? Que sempre Sim. falam isso, que a pessoa ela exala ali o medo. Não é assim, existe uma mística também nessa questão do cheiro do medo, né? Mas é muito uma questão também da postura que você adequa, porque quando você está com medo, você não está firme, você não traz confiança para o animal. E aí o cão, ele é um animal que vai te testar a vida toda. Então você tem que deixar sempre claro para ele a hierarquia da casa. E se você tem medo do animal, ele te testa, a pessoa recuou, beleza, consigo fazer o que eu quero. Então é muito importante você ter assertividade na hora de você manusear um animal. Essas dicas que você deu pra gente aqui durante o programa estão no seu Instagram, nas suas redes sociais, aproveita e já divulga pra gente. Perfeito. Você pode encontrar mais conteúdos como esse no meu Instagram, @adestradorlucão, também no canal do YouTube, Lucão Adestrador, TikTok também, como Adestrador Lucão, e Facebook Lucão Adestrador, tá? Todas as redes sociais a mesma, e você tem muito conteúdo gratuito lá, formato de vídeo, a gente faz lives também, tá bem legal o conteúdo por lá. Bacana. Lucão, obrigado por dividir com a gente, então, a tua experiência profissional, né, e o que essa carreira aí, que pode ser uma longa carreira, pode proporcionar. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Bom, Vida e Companhia fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.